Mão Branca. Karag Mão Branca. Karag Mão Branca foi pensado para ser um líder revolucionário no contexto do Forgotten Realms, mas eu pensei ele também como uma possibilidade para o próprio cenário de Gloomshin, que é o cenário que eu narro. O Karag é um monge orc, dá para ver aí pela imagem, mais velho, né? Que passou uma década de isolamento, mais de uma década em isolamento, no treinamento dele, no monastério de Ilmater. Ilmater, para quem não lembra, é o deus da resistência, da perseverança, o inquebrável, enfim, é o cara que não interessa o quanto ele apanhe, ele não se dobra, né? E aí o Karag passou esse tempo todo fazendo esse treinamento, ele é um devoto de Ilmater e ele é um monge de Ilmater, e eventualmente ele volta para a tribo dele. O problema é que a tribo dele é uma tribo de orcs que vive numa região de várias tribos bárbaras, de orcs e de não orcs, que fica muito próxima de uma grande cidade humana, né? Em Gloomshin poderia ser List, que é uma cidade muito confortável com a expectativa de escravização, escravizar vizinhos e outras pessoas. E aí essa fragmentação das tribos bárbaras faz com que ele seja um alvo fácil e eventualmente o Karag, assim como o resto da sua tribo e outras tribos próximas, é escravizado e levado para a cidade para atuar como escravos lá. Qual que é a questão? Parte do processo de escravismo inclui uma propaganda muito pesada feita pelos escravistas, feitas pelo governo da cidade, dentro da cidade, focada em usar a natureza, essa reputação, né, dos orcs como criaturas brutais, violentas, selvagens, sanguinárias, para justificar as ações. Então, eles vão... existe um argumento feito internamente civilizatório, no sentido de que a gente está levando civilidade para esses caras, a gente está dando a eles a oportunidade de conviver com uma civilização avançada como a nossa, esses que são praticamente animais, e eles vão aprender, e enquanto isso eles estão sendo controlados para não nos colocarem em risco. E aí uma parte dessa propaganda depende de você estar o tempo inteiro, dos caras estarem o tempo inteiro forçando os orcs a se comportarem como a reputação deles é feita. Então, os orcs naturalmente têm muita dificuldade, eles são essa minoria oprimida, e eles vivem em condições deploráveis, e frequentemente eles vão ter pequenas revoltas, vão ter pequenas rebeliões com o objetivo de se livrar dessa situação, não sendo bem-sucedidos por causa da situação fragmentária, enfim, da disparidade de poder, etc. Aí entra o treinamento do Karag, porque o Karag é um pacifista. Ele tem um treinamento e ele é um pacifista, e a grande força dele é essa resistência dele. Ele é uma pessoa talhada pelo treinamento dele e pela fé dele a ser uma pessoa que resiste a qualquer coisa. Aquela frase do Rock lá, não interessa quantas vezes você cai, o importante é que você continue levantando. Então, o que ele começa a fazer é convencer os outros orcs, né, converter até religiosamente, a se controlarem diante das situações em que eles normalmente buscariam violência para responder a essa opressão que eles vão sofrendo. E aí ele começa a defender uma filosofia de resistência não violenta, de desobediência civil, de eu não vou bater em você, você vai bater em mim, tá tudo bem, eu não vou bater em você de volta, mas eu não vou fazer o que você tá mandando, você vai me prender, você vai bater, mas a gente não vai fazer. E quanto mais eles são submetidos à violência, mais o grupo do Karag se destaca, porque eles sofrem essa violência sem reagir, e isso gradualmente vai causando uma mudança, esse simbolismo dessa resistência deles vai causando uma mudança, começa a refletir na visão da sociedade sobre aquilo. E aí as pessoas começam a ver que aquela imagem dos orcs que era vendida pelos escravistas era uma imagem artificial. Os orcs não são necessariamente, eles estavam submetidos àquilo, e eles começam a ter um apoio na sociedade local, até eventualmente isso ser suficiente para eles conseguirem se libertar e terem os direitos deles, serem vistos como, se não iguais, pelo menos com direitos equivalentes. O Mão Branca, especificamente, em parte é uma menção ao Ilmater, que é representado pelas duas mãos presas, mas também a mensagem é de que ele se recusa a ficar com as mãos vermelhas de sangue. As mãos dele estão sempre limpas e cobertas com... Tinha que ser mão verde, né? Vou botar a cal mágica dos orcs. Mão verde.
recentemente rolou uma contra-propaganda aí sobre o posicionamento dele como uma seta, né? Que ele se colocava como para se testar a sua libido deitando com jovenzinhas. Tem esse probleminha aí, mas é propaganda. Tudo propaganda. Ou contra-propaganda, né? Contra propaganda, propaganda escravista. Você vai ouvir escravista? Não vai. O pessoal pensou aí, você que tá assistindo aí, vai fazer igual o telecurso. Você sabe qual é a resposta? Você sabe qual é a figura que foi inspirada o Carag Mão Branca? Cadê a música de fantasia? Né? Eu tenho aqui, mas eu não tenho como botar pra tocar, mas eu tenho ela aqui. Não ponha, por favor. Senão eu vou ter que tirar o som, o áudio, né? Algo me diz que. Será que o SBT vai atrás disso? Ah, Não vai. deve ter strike edições, não. Tá indo no domínio público já. Quebre o mistério, Salada. Esse aqui é claramente inspirado, né? A filosofia da Satyagraha, da verdade absoluta, que era proclamado e proferido por Mahatma Gandhi, o grande líder indiano, da independência indiana contra o Império Britânico. Eu quis trazer, cultural. exatamente. Eu quis trazer um exemplo de revolução não violenta. A gente falou tanto de mudanças violentas e drásticas e sangue escorrendo e tomada de Bastilhas, mas você teve movimentos revolucionários consideráveis do século XX. O Gandhi foi um exemplo, o Martin Luther King na busca dos direitos civis na década de 60 e 70 dos Estados Unidos também. Foram dois Mandela adeptos. também, não é? O Mandela menos, talvez, né? O Mandela teve algum tipo de... Mandela era meio atrevido, né? O Mandela foi mais preso só. Ele não teve muita escolha, mas a prisão dele teve um peso, né? Tem a galerinha os monges do Tibete, né? Que contra o domínio chinês, que a galera lá fazia, né? É assim que a gente garante que a nossa live nunca seja exibida na China. De imolação, né? Também tem esse detalhe aí. Mas o Gandhi foi isso. O Gandhi foi essa resistência não violenta, esse modelo de protesto, de desobediência civil, que não foi criado por ele. Desobediência civil é uma coisa criada pelo Thoreau, mas ele se tornou um símbolo desse modelo de protesto, né? A resistência não violenta não é você não fazer nada, é só você não recorrer à violência. Você vai fazer protesto, você vai fazer boicote, né? O movimento do... Mas ele fez greve de fome, né? Greve de fome, o Martin Luther King... Tem a galera que faz churrasco de si mesmo. Mas aí eu acho isso um pouco violento. Violência contra você mesmo continua sendo violência. O movimento do Martin Luther King, eles faziam siraps, né? Que era a segregação. Então, tem esse lugar aqui que negro não entra, negro não pode ficar. E os caras entravam, sentavam lá e falavam, não, eu vou ficar. Tira ele. E aí os caras iam lá, atiravam, sofriam violência, mas era uma forma deles deixarem claro, olha, a gente não aceita essa situação. Eu não vou quebrar nada, eu não vou agredir ninguém, eu só não vou aceitar essa imposição que está sendo feita, porque ela era legal, mas imoral.